As atividades escolares não presenciais que vêm sendo adotadas durante a pandemia têm sido alvo de críticas por parte de professores, pesquisadores, pais e alunos da rede estadual de ensino. As aulas remotas foram tema de audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A principal queixa é a falta de acesso à internet por parte dos alunos, o que prejudica mais de 700 mil estudantes sem conexão. A carência de dispositivos eletrônicos adequados também foi outro problema levantado durante a audiência. E aí, para entender melhor as aulas não presenciais da rede estadual de ensino, a gente conversa agora com a deputada estadual Beatriz Cerqueira, do PT, que é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Bom dia para você, deputada. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço muito a possibilidade do debate com vocês. A gente que agradece a participação aqui no Central 98. Conta pra gente, então, como é que foi essa audiência realizada aí na segunda-feira? Bem, nós retomamos as atividades das comissões da Assembleia Legislativa. Desde março nós não realizávamos reunião, exatamente por um rito especial em função da pandemia. Nós realizamos votações toda semana, mas as comissões nós retomamos no dia 1º de junho e nesse dia 8 nós organizamos um processo de escuta de professores, estudantes, especialistas na área da educação sobre esse ensino não presencial que está em Minas Gerais adotado desde o dia 18 de maio. Olha, o resultado é preocupante e nós precisamos debater. O debate não quer dizer que a gente não quer nada, a gente quer, mas é fundamental que o Estado tenha a obrigação de ofertar um ensino de qualidade para todos que estão na rede estadual. Nós estamos falando de 1.800.000 matrículas nesse momento. O governo ele fez um modelo de ensino não presencial que deu errado, essa é a verdade. O modelo ele exclui 40% a 50% dos estudantes matriculados, coloca numa condição de muito estresse e tensionamento as famílias, porque elas não estavam preparadas para esse formato de modelo, que exige celular, computador, que exige que o pai ou a mãe, alguém da família, esteja presente com a criança para assistir às aulas na TV, onde o sinal da TV Minas chega, e um modelo de aplicativo com quase nenhuma funcionalidade. E esse plano tutorado, na audiência, foi o que mais nos espantou. Professores da rede estadual, pedagogos, estudantes da UFMG, pós-graduandos da UFMG, se dedicaram a analisar esse material que foi entregue dentro desse ensino não presencial que o governo instituiu. Bem, quais foram os problemas? 42 erros de ortografia e gramática até agora, 122 plágios, 89 conteúdos errados. É a síntese desse estudo de professores e especialistas. 89 conteúdos errados quer dizer que é o Estado que está fornecendo um material com erro de informação, ensinando errado, com conteúdos que não correspondem à realidade, com conteúdos errados. Isso é gravíssimo. Esse plano tutorado, ele não era necessário. Você tem uma política importante do livro didático, era possível que... E tem outro problema, o plano tutorado, essa apostila, ela é completamente desconectada das aulas da Rede Minas, que por sua vez também são desconectadas do que o professor estava lecionando em sala de aula. Então tudo está desconectado de tudo. Os pais não foram previamente orientados como esse processo funcionaria. Eu tenho tido relatos que cortam o coração de famílias que deixam de comprar aquilo essencial para se endividar, para comprar um celular com plano de internet, porque não é real que o governo está fornecendo internet. O aplicativo da secretaria só funciona com a internet privada, pessoal, seja do professor, seja do próprio estudante. Eu tenho relatos de famílias que estão se endividando, comprando celular a prazo, com medo que a criança tenha prejuízo no seu processo de aprendizagem. E eu falaria mais, não existe processo de aprendizagem nessas condições, porque a aprendizagem se dá com a professora presente, e a professora não está presente, se dá por um processo na escola. Por isso que a educação básica, ela é presencial. Secretaria deveria, porque aí também vem a pergunta, mas você só vai criticar? Não, era possível construir alternativas durante esse período da pandemia. Primeiro, a construção tinha que ser escutando quem está na escola. Acho que esse é um dos principais problemas da educação no país hoje. Todas as regras, todas as normas, elas acontecem sem ouvir quem está na escola.
Então, se você não escuta quem está fazendo, como é que você vai acertar na política em relação ao resultado? Ô, Beatriz, então, eu ia justamente te fazer essa pergunta, né? O que foi apontado, as principais queixas dos professores? A gente tem que ouvir também esse lado, eles que estão acostumados ali com o dia a dia, né? O que eles apontaram aí como desafio e principais problemas desse modelo apresentado? Bem, a primeira questão, a própria apostila, né? Porque ela foi analisada por professores da rede estadual. Segundo, essa desconexão. O professor, ele está sendo obrigado a acompanhar um processo, seja das teleaulas, né, na Rede Minas, seja esse plano tutorado que é a apostila, desconectado do seu trabalho, que era o trabalho com a sua turma, que você tinha um diagnóstico. Terceiro, os estudantes não participam. Eu recebi um relato ontem, você tem a telesala, os estudantes entram, o professor me dizia, de uma média de 35 alunos, 5 participam dessas teleaulas. Então, você não tem uma participação efetiva. Terceiro, o Estado estabeleceu um processo sem dar condições de trabalho para os professores. Isso é massacrante. O professor, ele que está com salário atrasado, ele não recebe em dia, ele recebe parcelado, mesmo o Estado tendo o dinheiro do Fundeb, que dava para fazer o pagamento mais cedo, né? Mais cedo eu quero dizer, no início de junho, o Estado tinha 432 milhões de reais na conta, mas só vai pagar a primeira parcela para os profissionais de educação no dia 15 de junho. Eu não sei o que explica isso, sendo que no início do mês o governo já tinha o dinheiro. A situação, as condições de trabalho. O professor tem que pagar a internet do bolso dele, tem que comprar o celular, tem que comprar o computador, porque essas condições elas não são oferecidas a todos os profissionais. É importante lembrar que o professor ou a professora exerce, fazendo esse teletrabalho, ele também vai fazer... vai ser o tutor, né, dos seus próprios filhos numa condição de pandemia. Então, assim, uma sobrecarga enorme de trabalho, reclamação que eu recebo muito. Beatriz, estamos trabalhando muito mais. Meu WhatsApp, num fim de semana, foram 100 mil mensagens. Eu recebi isso de um professor. Alguém acha que alguém consegue responder 100 mil mensagens diferentes? Nós tivemos a denúncia de uma professora que... atuando lá pelo processo virtual, o grupo foi invadido por um hacker que distribuiu material pornográfico com crianças, no mesmo processo de diálogo, né, entre a professora e os seus alunos. Então, assim, é um processo muito frágil e que o professor está trabalhando muito mais e sem que isso tenha efetividade no processo de aprendizagem. Quando do retorno das atividades presenciais, cada estudante estará numa situação completamente diferente, porque nós temos um grande número de estudantes que não conseguiram e não vão conseguir ter acesso a essa política da secretaria. Os que conseguirem, não quer dizer que terão condições de um acompanhamento. Então, assim, a situação ela é grave, isso eu nem falei da escola quilombola, da escola indígena, das escolas no campo, né, na zona rural, a conectividade, a condição de você ter acesso a uma internet, isso não fazia parte da vida das pessoas. E principalmente as coisas foram definidas de um dia para o outro. Né, a Secretaria informou no dia 12 de maio o retorno dos profissionais de educação no dia 13 e o início das atividades no dia 18, sem nenhum diálogo prévio para que as próprias comunidades, pais, alunos, a família, conseguissem compreender todo o processo que está em curso nesse momento. Deputada, só uma questão. A Assembleia consegue verificar uma série de irregularidades. Das que conseguem ser verificadas, talvez a de maior preocupação, claro, as estruturais devem ser solucionadas, mas a de maior preocupação é o conteúdo equivocado, com erros, nem equívocos, com erros. O que a Assembleia pode fazer nesse momento para retirar esse conteúdo com erros? Porque esse, no meu entender, talvez seja o maior prejuízo que um aluno possa ter. Ele está sendo informado de maneira errada, com plágios e com informações não procedentes. O que a Assembleia pode fazer nesse sentido? Bom, acho que o primeiro passo nós demos que foi exatamente tornar essa discussão pública, né? A audiência serviu para dar visibilidade e as pessoas falarem do problema. O segundo, tem um projeto de lei que já foi apresentado, projeto de lei 2013, que solicita ao Estado que esse modelo, que inclui exatamente essas apostilas completamente erradas, seja
tenha fim, que esse modelo não continue e que no lugar dele seja construído um processo durante a pandemia. Eu não estou dizendo nada para depois, eu estou dizendo enquanto durar esse período de atividades que não podem ser presenciais, mas com especialistas, porque esse foi um dos problemas também. A organização, me parece que inclusive das apostilas, não contou com a participação de especialistas. A gente tem muita gente boa em Minas Gerais que discute educação, que estuda educação, né? Nós temos as nossas duas universidades do estado, a UENG, a Unimontes, nós temos a Faculdade de Educação da UFMG, nós temos o Conselho de Controle Social e de Participação, como Conselho Estadual de Educação. Ninguém fez parte deste processo de construção. Então, essa é uma proposta concreta, que o Estado revise esse modelo, porque ele não está dando certo. E aí nós não temos a dimensão total de todo mundo que está excluído, porque a Secretaria pode contabilizar que são 700 mil sem acesso e o restante tem acesso. O que é o acesso? É quando o menino entra uma vez no chat? É quando o menino entra uma vez na aula? Isso não é acesso. Tem meninos que só podem utilizar o celular da mãe quando a mãe chega do trabalho. Como é que faz com a educação de jovens e adultos, sendo que os horários são no período da manhã, das aulas? Então, assim, tem uma série de problemas que estão sendo invisibilizados, ou seja, a Secretaria não pensou na vida concreta das pessoas, né? A educação no campo. A gente tem relatos de crianças que andam muito para ter um sinal, para chegar na casa de um colega que tenha internet, para que tenha condições de acompanhar de uma forma extremamente precária. E me permita uma última crítica, essa transferência da responsabilidade, que é do Estado e da professora, da escola para a família. De fato, a mãe, o pai, a tia, eles não estudaram metodologia, eles não formaram como professores. Então, eles não têm a obrigação de fazer esse processo pedagógico, educativo em casa. E aí você tem um material, que é um material que a Secretaria investiu, fala que é importante, está fazendo a distribuição, etc., com erro. Com essa quantidade de erros, o material, inclusive, além dos erros, o material por si só, ele não faz o processo de ensino, né? Se alguém acreditasse, não, com a apostila eu vou dar conta. Não vai, porque a apostila, ela faz referência para você continuar estudando a links, a documentários. Então, a apostila por si mesma, ela não é um material, mesmo que ela estivesse toda correta, o que não é o caso, e concordo com você, assim, é de uma gravidade sem tamanho, conteúdo errado, significa que a gente está ensinando errado para as crianças, né? Que é o que o Estado estaria ensinando errado para as crianças. Então, nós temos esse projeto de lei já protocolado na Assembleia, de modo que esse modelo que não deu certo, porque o modelo é um tripé, né? Então, a apostila faz parte desse tripé, um aplicativo que não tem funcionalidade, está fazendo as famílias gastarem um dinheiro que elas não têm, se endividando para comprar um celular, umas aulas pela TV, que aqui a gente pode ter acesso, a gente está em BH, mas não é a realidade da maioria dos municípios, né? Se eu não me engano, a Rede Minas chega em 176, 180 municípios mineiros. E os demais? Como é que esses meninos têm acesso a aulas que também contêm erros? Tá, né? então, Central Foi identificado erro nas aulas pela TV também. Tá aí, então, né, deputada Beatriz Cerqueira falando pra gente sobre essas dificuldades desse modelo de ensino não presencial. Deputada estadual Beatriz Cerqueira, que é presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Deputada, muito obrigada por esse tempinho aqui para bater esse papo com a gente no Central 98. Olha, eu agradeço muito, é muito importante a abertura desse espaço de diálogo para que a gente consiga avançar, né? Esse modelo, ele não pode ter continuidade, e quando vocês abrem um espaço para o debate, isso contribui muito, porque o debate chega a muitas pessoas e nós vamos trabalhando para reverter esse processo que precarizou o direito à educação. Nós estamos à disposição na Comissão de Educação, trabalhando exatamente para reverter esse processo de exclusão na educação hoje da rede estadual. Muito obrigada pela oportunidade. Portas sempre abertas e um ótimo dia para você.